Meus amigos, sejam bem-vindos. Mais uma vez aqui é o As Vozes do Gol. Eu sou o Ciro Guedes e estou trazendo um vídeo especial e curioso. Pelo menos, na minha opinião, essa história é curiosa. Espero que para vocês também seja. Eu estava recentemente fazendo algumas pesquisas sobre a inauguração da Rádio Guaíba em 1957 e também sobre a participação da emissora na Copa de 1958 na Suécia, fundamentalmente em relação a Mendes Ribeiro, Jorge Alberto Mendes Ribeiro, narrador paradigmático do nosso Rio Grande, como todos nós sabemos. E nessa pesquisa, nessa investigação, por acaso, eu acabei achei no Jornal do Dia, aliás, o Jornal do Dia, ele integra o acervo digitalizado da Biblioteca Nacional. Recomendo que vocês acessem porque temos jornais de todo o Brasil e não poderia ser diferente. Temos também de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, de várias cidades. O que acontece? Achei nesse jornal uma coluna do Zé Antena, que eu não encontrei, na verdade, referências sobre quem era, sobre a identidade do Zé Antena. Inclusive vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, porque uma coisinha assim, na verdade eu encontrei, que foi no site do professor Luiz Arthur Ferrareto, em que ele faz uma menção ao Zé Antena, mas não muita coisa. Inclusive conversei também com o próprio Ferrareto sobre isso e felizmente não obtive muitas informações. O Zé Antena, ele era um colunista, havia uma coluna em que ele fazia comentários sobre o rádio naquela época, naquele contexto do final dos anos 50. E ele fazia críticas, inclusive ácidas, e é o que vocês vão conferir na sequência. Isso é muito interessante. Como vocês bem sabem, principalmente quem está na área acadêmica, que nós temos os famosos estudos de recepção, para a gente entender quais são os gostos dos ouvintes, telespectadores, quais são as suas opiniões a respeito dos produtos que são aí realizados, produzidos, enfim. E daquela época realmente é muito difícil, pelo menos eu sempre tive muita dificuldade em saber qual é que era a opinião das pessoas e também de outros profissionais a respeito daquilo que acontecia. E achei esse Zé Antena. Eu vou destacar para vocês na sequência dois casos. O primeiro é de uma observação, de um comentário, enfim, que ele faz a respeito da transmissão do Mendes Ribeiro da estreia do Brasil contra a Áustria, 3-0 para o Brasil nessa Copa do Mundo. Depois, na sequência, tem um comentário, esse sim, muito ácido, sobre a performance do Mendes Ribeiro na semifinal em que o Brasil despachou, venceu a França por 5-2 e passou para a final da Copa do Mundo. O Mendes Ribeiro, a exemplo de muitos outros profissionais que estavam transmitindo o jogo naquele momento, estavam indignados com a arbitragem, com o árbitro principal, fundamentalmente pelos erros, enfim, cometidos. Por exemplo, 2 gols do Brasil foram anulados naquela partida, e isso causou uma indignação geral, e o Mendes Ribeiro começou a tecer críticas durante a transmissão, e nessa coluna o Zé Antena faz realmente uma avaliação bastante forte em relação a tudo aquilo que ele ouviu. E aí eu vou deixar a critério de vocês, que vocês digam aqui nos comentários se vocês consideram que essas críticas foram justas ou não. Tá? Realmente muito interessante. Vamos juntos nessa? Bom, meus amigos, vamos começar então aqui sobre aquilo que eu havia comentado na introdução. Entro aqui na página Uma História do Rádio no Rio Grande do Sul, do professor Luiz Arthur Ferrareto, grande Ferrareto, justamente para destacar aquilo que eu havia comentado. A única referência que eu achei sobre o Zé Antena é essa aqui, neste texto intitulado Antenor Modula e a Crítica do Rádio no jornal Última Hora, de 2018. Aí o professor Ferrareto diz o seguinte, abre aspas, o principal responsável pela modernização da reportagem no rádio de Porto Alegre no final dos anos 1950, João Avelini transformava-se nas páginas da Última Hora em Antenor Modula, o ácido crítico de profissionais, programas e emissoras no início da década de 1960. O pseudônimo protegia o jornalista dos rancores provincianos de seus colegas quando ele pesava a mão em alguma crítica mais contundente. Antenor também era uma espécie de herdeiro de Zé Antena,
encarnação anterior dos tempos de Aveline no Jornal do Dia. Muito interessante. Ainda que a gente não tenha, por exemplo, no caso do Aveline aqui, o conhecimento de quem de qual a identidade do Zé Antena, pelo menos até, como eu disse, até o fechamento deste trabalho que eu estou apresentando para vocês, tá? Então, isso significa que havia mais pessoas dedicadas a esse tipo de abordagem crítica e alguns utilizavam pseudônimo. Então, eu acredito que Zé Antena, né? Zé Antena justamente deve ser outro pseudônimo, tá? Então, eu vou direto àquele texto. Aqui já separei para vocês, que foi publicado no dia 10 de junho de 1958, no Jornal do Dia, na página 9. Saiu na terça-feira esse comentário. O jogo foi no dia 8, em que o Brasil na estreia venceu a Áustria por 3-0. Deixa eu aumentar aqui para que o pessoal possa enxergar melhor. Tá aqui, ó. Nessa coluna intitulada Rádio Arte. Rádio Arte. Eu não consigo entender muito bem o que está escrito aqui. Certo? Direção de Dimas. Não consigo entender, tá? Peço desculpas para vocês. Mas está aqui a observação do Zé Antena. Comentário. Ele diz assim: a excepcional performance da Rádio Guaíba, domingo último, ultrapassou a todas as expectativas e serviu como coroamento dos esforços despendidos pela direção desta emissora. O que assistimos, o comando da Jornada Esportiva Ipiranga, diretamente de Udevala, feito por Mendes Ribeiro, deixou-nos profunda e inesquecível impressão. Naquele momento, a radiofonia gaúcha atingia a sua maioridade. Já não era mais a Caçula nem Mendes que apareciam, era o próprio Rio Grande do Sul que se colocava entre as grandes emissoras do mundo no setor radiofônico. O microfone gaúcho, pela primeira vez nos campos do Velho Mundo, numa expressão de Mendes Ribeiro, confirmava que a ZYU58 é uma rádio autêntica, cumprira o que prometera, realizara com sobras de excelência aquilo que alguns não acreditavam. E aí, na parte final, o Zé Antena diz o seguinte: algumas críticas já movemos contra a maneira de Mendes Ribeiro narrar competições futebolísticas. Domingo, entretanto, Mendes Ribeiro esteve impecável. Um dos 3 tentos, se não nos falha a memória, foi cantado antes por ele. Via-se assim que Mendes estava seguindo a jogada passo a passo. Foi um locutor feliz num dia feliz. Nem poderia ser de outro modo. Uma rádio autêntica exige profissionais autênticos. Parabéns a todos da Rádio Guaíba, vocês honraram a radiofonia gaúcha. Que outras emissoras sigam o mesmo caminho é o desejo deste Zé Antena. Muito bem, então essa foi a coluna sobre o jogo da estreia do Brasil, do Mendes Ribeiro. E agora eu vou também trazer para vocês os gols do jogo, como é que foi a narração, como é que foram os lances relatados pelo Mendes Ribeiro desse 3-0 aí para a seleção brasileira. Sorte da Áustria, recuperação do Brasil. Essa transmissão na minha cancha. E que procura o grande círculo no gramado. Recebe a colocada João. João para Zagallo. Agora chega o seu destino. Ao cara da defesa da Áustria. Mas olha está dele. Vai marcar aqui. E o Brasil insiste com o Nilton Santos. Nilton Santos para Mazola. Mazola para Nilton Santos. Sai lá, que Mazola encaminha o zagueiro lateral ala. Nilton Santos inteligentemente compreendeu que o zagueiro ia ser batido e se adiantou. Recebeu a bola e atirou rasteiro no canto esquerdo do guardião Estábal, marcando o segundo gol do Brasil. Gol do Brasil! Nilton Santos!
Brasil 2, Áustria 0. Restante de aqui para o Brasil. Entra na frente intermediária, olhando no grande círculo, sempre a bola respira no terreno, ultrapassa a linha de divisão, entregou para a avançada, entra na área, vai lá! Estava decretada a terceira queda do gol austríaco. Agora, aos 47 minutos de lei. A primeira Rússia e Inglaterra. Bom, meus amigos, e agora vamos trazer aqui para vocês o comentário do dia 26 de junho de 1958, do Zé Antena, no Jornal do Dia, que saiu aqui na página 9, certo? Comentário dele aqui. Foi no dia 24 de junho que o Brasil venceu por 5-2 a França, passou para a final, e 2 dias depois, no Jornal do Dia, tem as observações. É um pouquinho mais extenso, ok? Então vou fazer a leitura aqui, vocês acompanhem comigo. Comentário: o Brasil venceu e convenceu. De nada valeram os esforços do fabuloso trio atacante gaulês. Os moços da camiseta verde e amarela, filigranando no gramado, ante um público entusiasta e admirado, bailaram o selecionado francês, classificando-se de forma brilhante à finalíssima com a valente representação sueca. Cumpre o Brasil em campos do país do sol da meia-noite notável campanha. Tudo isto tem sido repetido, exaltado, contado e até cantado pela terra brasileira de norte a sul. Nada de novo estamos trazendo, mas sempre tem um mas. Estas considerações vieram à baila quando, acompanhando, como fizeram milhões de brasileiros, ouvimos a transmissão do último embate Brasil-França. Pela excelente qualidade de som e perfeição técnica da transmissão, vimos preferindo a Rádio Guaíba para acompanhar e vibrar com as jogadas dos rapazes da CBD. Desde o primeiro encontro, quando derrotamos a Áustria, estivemos na sintonia dos 720 quilociclos da emissora de Caldas Júnior, ouvindo os relatos de Mendes Ribeiro. Não tínhamos nem temos espírito pré-concebido contra o dinâmico diretor de broadcasting da Rádio Guaíba. No princípio, fizemos restrições às suas qualidades de locutor esportivo. Depois, com a mesma sinceridade, exaltamos algumas virtudes que Mendes Ribeiro começava a demonstrar. Então, neste Campeonato do Mundo, nas 2 primeiras partidas, Mendes Ribeiro deu um belíssimo show de narrativa exata. Em alguns momentos, chegou mesmo a antecipar os lances do Esquadrão Verde-Amarelo. Tudo muito bem, Mendes Ribeiro melhorando. Porém, narrar futebol não é torcer. O locutor esportivo, com a tremenda responsabilidade de orientar o espírito e o coração de milhares de ouvintes, tem, antes de tudo, o dever de observar rigorosa fidelidade e serenidade na descrição dos lances de uma partida da importância desta que jogaram Brasil e França. Se reconhecemos que o locutor é humano, é brasileiro, é patriota, tem coração, tem sensibilidade igual a nossa, vibra, torce, chora e sofre e ri, conforme o panorama final da contenda, também nos é presente que circunstância alguma deve desviá-lo do caminho exato e correto, conduzindo-o para o campo mesquinho da xingação, do desabafo, da linguagem rasteira. E tudo isto, lamentavelmente, o Mendes Ribeiro fez durante a narrativa do encontro que classificou o Brasil como finalista da Copa do Mundo. O bom cabelo, como carinhosamente é tratado pelos seus amigos íntimos, deixou a narrativa da partida de lado, nada dizendo aos ouvintes sobre os lances que arrancavam aplausos dos suecos presentes ao estádio de Estocolmo. Mendes Ribeiro esqueceu-se de sua condição de jornalista, de radialista, de locutor, de desportista, de que estava falando para o seu público, para o Rio Grande e para o Brasil. Começou a monologar como se fosse um simples torcedor brasileiro postado nas arquibancadas, desabafando e se desrecalcando, extravasando frustrações e ódios num verdadeiro delito simbólico contra o juiz da peleja. Todo o Brasil sabe, nesta hora, que o árbitro da partida foi parcial, pecou no seu trabalho prejudicando o Brasil. O Duvaldo Cozzi, Mário Moraes, Edson Leite, Jorge Cury
e tantos outros que estavam narrando para o Brasil o empolgante jogo, em uníssono proclamaram a parcialidade do juiz do país de Gales. Parece-nos que cabe ao locutor esportivo comentar e verberar o procedimento de um mau árbitro. Acima de tudo, porém, deve permanecer aquele tom de sobriedade que caracterizou até aqui a ZYU 58. Ladrão é uma palavra que não devia ser radiodifundida, pelo menos por esta guaíba que não nos cansamos de admirar. Este golo nem a vovozinha de Mr. Ellis poderá anular. Sic foi uma frase infeliz e reprovável de Mendes Ribeiro. A emoção tomou conta do profissional e isto é feio, errado e criticável. Aqui a coluna de Zé Antena. Bom, meus amigos, e antes dos gols, incluindo os anulados também, eu vou agora apresentar para vocês trechos que eu separei que têm relação direta também com o conteúdo da coluna que nós comentamos, que refletem toda a irritação de Mendes Ribeiro durante a transmissão da vitória do Brasil contra a seleção francesa. Vamos conferir. Honestamente, o time da França tem pelo menos 13 dentro do campo. O juiz, o tal Felipe, que é o bandeirinha, e mais uns 12 jogadores. Não há de ser nada. A verdade, meus amigos, é que a justiça tarda, mas chega. Aí está 3-1 para o Brasil. O bandeirinha, que traduziu o marcador de 4 e fez com que o marcador ficasse em 2, acabou atrapalhando o goleiro francês. E o Pelé atirou para as redes. A verdade é certa. Deus não joga, mas fiscaliza direitinho. E o público começa a aplaudir o 11 brasileiro. Aí, Mr. Olímpides, o senhor deve ouvir os aplausos agora. Vavá para Pelé, Pelé para Vavá, acabou! Quem que dá essa bola? Volta contra a França. O juiz não pode deixar de dar essa bola. Essa foi clara, irretorquível. Ah, deu árbitro, falta contra a França. Somente um jogo como este, somente uma performance do Brasil como esta, somente uma injustiça como o Brasil está sofrendo aqui com o árbitro desta espécie, é que obriga a gente a falar quando não pode falar, quando a garganta já não dá mais nada, mas vai embora o Brasil, nós também vamos. Não há torcida do juiz, eu queria tirar essa partida do Brasil, eu sou capaz. Bom, e essa foi a coluna, então, que eu havia destacado para vocês, a coluna mais ácida do Zé Antena, nesse 5-2 para o Brasil, e eu separei, eu fiz a audição da transmissão, eu não tenho a transmissão, aliás, os 90 minutos sim, nós temos aí os 90 minutos, eu só não tenho os áudios, por exemplo, do intervalo e depois, ou da abertura, melhor dizendo, da abertura, do intervalo e do encerramento. Então fica difícil realmente para vocês confirmar tudo isso, como por exemplo o fato citado aí pelo Zé Antena na sua coluna de que o Mendes Ribeiro teria chamado de ladrão. Eu levo a entender que há aí uma observação, uma interpretação do Zé Antena que teria ficado, tá? Teria ficado no ar que o Mendes Ribeiro teria chamado, é preferível assim, que teria chamado o árbitro de ladrão, mas eu não identifiquei, tá? Por vários fatores, um deles é essa complicação que se tem para compreender o conteúdo. Inclusive eu peguei grandes partes aí dessa narração do Mendes Ribeiro, certo? Tentei, através da inteligência artificial também, fazer uma transcrição, mas mesmo a transcrição ela não acontece de uma forma íntegra. A própria inteligência artificial, daquelas que eu utilizei, não consegue transcrever tudo que está ali, pela dificuldade que tem de compreender por causa da qualidade do som. Eu até conversava com o professor Ferrareto, também nessa mesma oportunidade, ele me diz o seguinte, que muitos desses materiais que estão sob poder aí da Rádio Guaíba, é possível que alguns tenham sido danificados, não por uma pessoa, enfim, mas pela questão do tempo também. É possível, tá? Isso é uma especulação, que alguns materiais como LPs, enfim, isso possa ter se danificado,
tá? Com o passar do tempo, porque é bastante tempo realmente, tá? Bastante tempo. A gente vem de 58, 57, quando foi gravado, 58, né, melhor dizendo, até hoje, tá? Então, não sei que tipo de preservação deveria ser feita em relação a esses materiais. É possível, mas isso é uma especulação. Teria que fazer uma análise mais profunda realmente em relação a isso, tá certo? Então, agora, esse outro trecho do final, tá, que ele faz a observação da vovozinha, que nem a vovozinha, enfim, o Zé Antena comentou. Eu peço que vocês prestem atenção, porque eu vou rodar os gols agora, vou repassar os gols. E é no último gol do Pelé, é no quinto que o Zé Antena faz essa referência. Não está completamente certo isso. E outra coisa que chama a atenção também, ele fala, ele traz ali entre aspas os lances, né, gente, e coloca SIC. SIC significa, S-I-C, né, significa que a transcrição ela foi realizada levando em consideração aquilo que realmente foi dito, ou escrito, enfim, por isso o SIC. Deveria ser, tá? Deveria ser. Essa palavra ladrão, tá? O substantivo ou que foi utilizado como adjetivo, no caso ladrão, não encontrei. Se tu utiliza SIC, tá? Pode ser que ele tenha utilizado, mas a frase na sequência também não está completamente condizente aquilo que o Mendes Ribeiro falou, né? No lance aí do gol. Não sei se foi acertado o uso do SIC ali, tá? Naquele trecho, naquele trecho ali, ok? Então, vamos ouvir os gols, aí vocês podem tirar mais conclusões a respeito disso. Ouvimos os lances e agora os gols também. A corrida é de Pelé, manda a bola para Joaquim, perdeu o encanto para Garrincha, corta Joaquim, aí o Tito, atira para o Vovó, pode marcar, gol do Brasil, no gol de Silvio. Abicou. Isso debaixo dos paus. Silvio ficou no corredor do Brasil, marcou. Vavá, Brasil marcado. Bola em poder de Copá. Copá passa no chão e na Fontaine. Fontaine é Copá. Copá leva pela direita. Vai outra vez para o Fontaine. Está na cara. Ninguém viu. Entrou Fontaine. Vai Gilmar. Boa França. Fontaine. Estava na cara. Viu? Estava todo o rapaz naquele lado direito. Entrou o Copá por aqui. Nós tivemos a oportunidade de dizer que ninguém viu o Fontaine isolado. E atirou no campo direito de Gilmar. Gol da França. Fontaine, o primeiro gol sofrido pelo Brasil. Está empatada a partida aos 9 minutos. Prepara-se Gilmar para cobrar o tiro de gol, correu e bateu. Atirou Gilmar no sentido do grande círculo do gramado, pula de primeira bola de Vavá, vai escapar para o contrário, atenção, bateu, seu marcador foi estressado. Desceu a jogada, entregou para Zagallo, vai atirar, atira. Gol do Brasil! Foi gol do Brasil! A bola tocou dentro do gol e a terceira defesa tirou lá de dentro. A defesa francesa tirou lá de dentro e o árbitro não deu o gol de Zagallo. Vamos, atenção, central técnica. Vamos reproduzir esse lance que ainda vai dar panos para mangas. A bola entrou dentro do gol da França. E o árbitro não deu. Quando o árbitro ligeirinho tirou a pelota que já havia ultrapassado a marca fatal. Bola com Garrincha. Garrincha para a direita em marcação de Vansan. Entra uma fita sobre ele, leva vantagem. Ainda ele com a bola, tira de longa distância. Gol de para o Brasil! Um tijolaço de fora da área! Brasil 2, França 1! Brasil ataque para Fontaine! Lateral para a equipe do Brasil!
Está pronto o Vavá para repor o gol em circulação. Repõe para Garrincha, põe a bola no chão, bateu espetacularmente a Marcelo, vai chutar de fora da área. Garrincha de fora da área. O bandeirinha está dando qualquer coisa. Não pode reavar esse gol. Sai de fora da área o gol de Garrincha. O que está dando o árbitro? Vamos ter esse gol ao brasileiro. Não é possível que ele não é do Brasil. Vai anulando o gol brasileiro. O gol de fora da área, meus amigos. Assim não é possível. É o segundo gol do Brasil que eles não deixam passar. Gol legítimo do Brasil. Uma bola de fora da área. Nós avisamos ontem, Borja Zagallo. Entrou na área, na França tirou. Agarrou. Nós avisamos ontem que esse juiz do país de Gales não era bem visto por ninguém aqui na Suécia. Agora aí está. O campo do Brasil isso é entendimento no país de Gales. Ou aqui na Suécia, porque em nenhuma outra parte do mundo pode ser. De qualquer forma, Brasil 2, França 1. Estamos aos 45 minutos da etapa inicial. 2-1 para o Brasil, campo esgotado. Pelo meu cronômetro. Beleza pelo lado esquerdo, lança Vavá. Vavá recolhe pela meia esquerda, atrasa para Zagallo. Baixa numa perna só e está contundido. Zagallo para Vavá pelo lado esquerdo. Vai entrar na área, entrou. Atirou para Pelé pelo lado esquerdo e no ataque. Agora Zito como sexto atacante. Zito bate a Paderni. Entra na área francesa pelo lado esquerdo, vai chutar a tira. Bateu nas costas de Vansan. Impedido Vavá. Agora está certo. Atirou Vavá, agarrou Fábio, entrou Pelé. Futebol, o bandeirinha assinalou o impedimento do Vavá e o goleiro ficou olhando. O Pelé não foi na onda e atirou para o gol. Meus amigos, Deus não joga, mas fiscaliza. Essa é que é a verdade. Deus não joga, mas fiscaliza. Gol do Brasil, Pelé. Exatamente aos 10 minutos de jogo. Brasil 3-1. De Parasito, leva pela meia direita do Brasil, agora Pelé, entrou na área Pelé, tem a marcação do adversário que ele errou, a bola na linha de fundo, impede que saia, ele errou, volta para o 11 brasileiro, o desordem insistido pela direita, entregando para Garrincha, Garrincha lutou no gol, errou, melhor para Garrincha, acerca-se na área, entrega para Pelé, ele para Vavá, Vavá perdeu para Guerreiro, jogador brasileiro, é a Vavá. Vavá está caindo na fora do terreno. Gol de Pelé para o Brasil. Aos 22 minutos de jogo. Meus amigos, aí estão os 4 que o juiz não deu. Aí estão os 4 que o juiz não deu. Os 4 do primeiro tempo. Brasil 4, França 1. Deus não joga, mas fiscaliza. Brasil 4, gol de Pelé. França 1. Exatamente 22 minutos de jogo. Gol de Pelé para o Brasil. E agora, seu juiz, veja se o senhor ganha essa partida se puder. Bola com Pelé. Entrou na área. Atirou o gol.
campo. E foi a sozinha do Mr. que define essa partida. Brasil 5, França 1. E Antônio recebeu pelo comando de ataque. Procura se cercar da área do Brasil. Bate o Cito. Entra na área brasileira. Ainda tem Antônio Calvona. Tira. Gol da França. Pelo lado esquerdo de ataque. E Antônio no canto esquerdo do gol de Gilmar. Gol da França. Número 2. E Antônio de fora da área. Um belo gol, meus amigos. Um belo gol, é preciso reconhecer o tiro rasteiro, indefensável, no canto esquerdo do Brasil, ou sem apelação, liso, bonito, bem feito. Aí é tarde. 5-2 para o Brasil. 40 minutos. Muito bem, meus amigos, esses foram os gols narrados aí pelo Mendes Ribeiro. Realmente bastante curioso, pelo menos para mim, uma avaliação muito crítica. A gente sempre teve informações, principalmente de contextualização histórica e através de lembranças, de lembranças do próprio Mendes Ribeiro daquela época, mas se é uma crítica positiva ou negativa, o que importa é que a gente tem um outro tipo de referência que é muito interessante também para a gente analisar no contexto geral dos acontecimentos. Tá? E é sempre bom lembrar uma coisa que é bem interessante, a crítica, tá, pessoal? A crítica muitas vezes ela entra no campo da subjetividade. Então quer dizer que a crítica do Zé Antena naquela época não significa ou não quer dizer que tenha sido a mesma crítica de outras pessoas no contexto, naquele âmbito de 1958. Isso é muito interessante também da gente observar. Tá? Então é isso, meus amigos. Se vocês chegaram até agora nesse vídeo, significa que de alguma forma vocês se interessam e gostam do canal ou dos conteúdos que eu estou produzindo. Então eu peço o seguinte, para que a gente siga nessa toada, nessa caminhada, peço que vocês deixem um like, que vocês se inscrevam, para quem não se inscreveu ainda, compartilhem os nossos conteúdos e também ativem as notificações se vocês ativarem o sininho, sempre que eu produzir alguma coisa diferente, então estará aqui anunciado para vocês, vocês receberão esse aviso aí no YouTube de vocês. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima.